Olá, hoje eu vou falar de educação. Aqui de cima vocês todas parecem formiguinhas! Como eu disse, hoje eu vou falar sobre a desgraça da educação brasileira. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Eu sei que muitos desconhecem os personagens que eu vou citar nesse vídeo, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para situar vocês sobre os fatos. O primeiro é Antônio Gramsci, que foi um grande teórico marxista do século XX, muito influente no pensamento esquerdista da atualidade. Tem um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramsci, diz isso. O segredo não está numa revolução que vai transformar tudo, mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudar de dentro. Fundador do Partido Comunista na Itália. O outro personagem que eu vou trazer nesse vídeo é o Mikhail Bakhtin. Ele não é tão conhecido como Gramsci, mas também era um teórico nos moldes marxistas. Gobo, ou Corcunda, como era conhecido Gramsci, porque tinha uma deficiência nas costas, se distinguia dos outros teóricos marxistas porque ele acreditava que o que antecedia a revolução do proletário seria uma mudança na mentalidade das pessoas. Ele acreditava que os intelectuais seriam os precursores disso e que a escola seria uma ótima ferramenta para disseminar isso e causar uma hegemonia de pensamento. Reduziu o número de pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza, veja bem, abaixo do nível de pobreza, ao índice menor da nossa história. Ele reduziu. Então, eu estava escrevendo nesse tempo, e outra coisa, pagou a dívida do FMI, que vivia a gente de cabeça baixa aqui. O presidente só indicava o ministro fosse aprovado pelo FMI. Tirou o Brasil da situação de devedor para a situação de credor. Não, eu não pulo o maior presidente que o Brasil já teve. A nação norte-americana, que não tem essa questão da minoridade, você pode ser considerado a partir de qualquer idade, não é casual que ela tenha o maior sistema prisional do mundo e a sociedade mais violenta. A taxa de homicídios aqui no Brasil, olha, 25,8% de homicídios a cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, 4,7%. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida. Fantasiosa. Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil que falou para você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. Uma direita delirante. A mídia Lula é histórico. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto Lula. Entendeu? Não pode ter as opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você concorda com tudo que está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, vão para lá. E você vai dizer, eu apoiei o golpe do Brasil. Isso é o que faz o historiador, o relativismo dos costumes, o relativismo das questões. Gramsci dizia que não era preciso você dominar quartéis, mas sim universidades e escolas. O termo cidadania, que a gente vê muito colocado na escola e nas universidades que tratam da licenciatura, foi uma engenhosidade, uma conquista de Gramsci. Segundo ele, as escolas deveriam estimular a elevação cultural das massas e o pensamento crítico, rompendo com quaisquer tabus ou preconceitos que existissem, além, claro, dos costumes tradicionais que mantinham a classe dominante oprimindo as pessoas. Duas influências desse pensamento, tanto de Mikhail Bakhtin quanto de Gramsci, desagam na educação brasileira, que são Piaget e Paulo Freire. Começando pelo francês Jean Piaget, ele acreditava que as crianças só podiam aprender aquilo que elas estavam preparadas para assimilar. Aos professores caberia então somente a tarefa de mediar esse conhecimento. Criticava acidamente a modalidade de ensino onde o professor ditava e a criança copiava. Assim como Piaget, a gente tem aqui no Brasil o patrono da educação Paulo Freire, que era um crítico desse mesmo tipo de ensino tradicional, que seria o que ele chama de educação bancária, onde o professor transmite o conhecimento e o aluno o absorve, como se o professor fosse sujeito do ensino e o aluno o objeto. Se você faz parte de alguma universidade que trata do tema de licenciatura, provavelmente você já ouviu esse tipo de crítica.
É verdade. Pois bem, Gramsci, ele foi fundador do Partido Comunista e foi preso em 1926 por Mussolini, que tinha um regime fascista. Gramsci tinha como objetivo destruir o Estado burguês e o sistema capitalista, mas, como eu havia dito antes, por meio de uma mudança na mentalidade das pessoas. Uma obra que ele escreveu justamente durante o período em que esteve preso, Os Cadernos do Cárcere. Eu retirei um trecho dessa obra para poder exemplificar o pensamento desse teórico. A guerra de posição exige enormes sacrifícios por parte de infinitas massas de pessoas, de modo que é necessária uma concentração sem precedentes de hegemonia, e daí um governo mais intervencionista, que tome a ofensiva contra os opositores. Esse trecho chega quase a ser um endosso à forma que Mussolini o tratou, visto que, para ele, Gramsci era um opositor e ele queria manter a hegemonia. Tomou papudo. Gramsci morreu em 1937. Bakhtin foi exilado em 1930 por Stalin, já na Rússia comunista. Bakhtin não foi preso pelo que ele escrevia, mas por estar corrompendo jovens, segundo a visão stalinista. Bakhtin era conhecido como o homem da igreja, e essa proximidade da religiosidade parecia muito ameaçador para o governo stalinista. Mesmo sabendo que os dois partilhavam da mesma linha ideológica, havia medo por parte de Stalin de perder o controle e a hegemonia. Como dá para ver nesses dois exemplos, formas de governos totalitários têm muitas facetas, muitos tentáculos internos. Alguns deles entram em conflito internamente. O que deixa isso mais evidente é a esquerda trotskiana e a esquerda stalinista. Por exemplo, Bakhtin morreu em 1975. Piaget não sofreu exílio ou foi preso, até onde eu sei e pesquisei. Ele nasceu na Suíça, estudou na França, depois retornou à Suíça, onde morreu em 1980. Paulo Freire, aqui no Brasil, ele foi exilado, passou 72 dias na prisão, segundo algumas fontes que eu procurei, durante o regime militar, ou a contra-revolução, e morreu em 1997, já de volta ao Brasil. Agora que eu tratei de forma bem breve a história desses personagens, eu vou falar um pouco sobre a influência deles na nossa pedagogia e no pensamento da educação brasileira. Eu pesquisei em 3 universidades, uma chamada AJES, Instituto de Educação Superior do Vale do Juruena, em Mato Grosso, é uma instituição privada, na UFG, Universidade Federal de Goiás, e na Unesp, Universidade Estadual Paulista. A coisa mais interessante é que na Universidade Federal de Goiás, Gramsci e Bakhtin fazem parte da bibliografia, mas não é deles que eu quero tratar, embora isso seja muito interessante. Eu quis verificar por meio dessa pesquisa rasa a hegemonia de pensamento nas universidades. Eu encontrei o Piaget na AJES. Você tá falando sério? Eu encontrei o Piaget na UFG. Ih, rapaz. Eu encontrei o Piaget na Unesp. Putz, cara. Em diferentes disciplinas ao longo do curso, você pode tomar também as suas próprias conclusões, caso você tenha interesse. Verifique nos cursos de pedagogia da sua instituição. Se você tem alguma amiga que faz pedagogia, algum amigo, pergunte a ele se Piaget não é um dos pilares da pedagogia ou qualquer área de ciências humanas ou licenciatura. Aproveita e procura outras figuras bem caricatas, como Maria Helena Chauí. Mas uma mudança estrutural que muda o conceito de família e o modo de operação de família. Então, no nível da superfície aparece a adesão ao que o Singer, contra a minha vontade, chama de lulismo. Eita, que nojo! E quando o Enem funcionar a todo vapor, com todas as possibilidades para as quais ele foi criado, fizer a desmontagem do sistema do vestibular, fará junto com ele a desmontagem do sistema privado do ensino médio. Então, é gigantesco isso. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Portanto, uma mudança estrutural na educação brasileira está a caminho, que precisa ser levada em conta. Que merda, hein? Sabia não? E Paulo Giraldelli. Pedofilia é crime já de início é crime. Né? Não pode ser até normal de vez em quando, né? Se a gente pudesse olhar outras culturas, né? Que nojo. Primeiro que não existe homem e mulher para mim, né, Bruno? Quer dizer, homem e mulher são 2 pontos, são 2 polos, digamos assim, imaginários ou ideais.
E nesse espectro entre esses dois polos ideais ou imaginários, você tem posições possíveis que são ocupadas e são ocupadas contingentemente. Mas ninguém ocupa homem e mulher. Mas que porra é essa? Isso é tão verdade, Abujamra, que quando vai ter as Olimpíadas, é uma desgraça para você qualificar quem é feminino e quem é masculino. E o critério dito biológico muda a cada ano. Tem ano que você fala, você estava no feminino. Não, agora não dá mais porque mudou aí as questões genéticas, agora mudou o critério de corte. Que fazem parte do corpo de filósofos também da bibliografia que eu pesquisei. Mas eu vou me ater a outro Paulo com muito mais prestígio do que o Giraldelli. Eu encontrei Paulo Freire na AJS, eu encontrei Paulo Freire na UFG, mas eu não encontrei na Unesp. Eu pensei, nossa, um curso de pedagogia sem Paulo Freire? Vou ver mais de perto. Eu encontrei alguns títulos na bibliografia que me chamaram a atenção. História Social da Criança e da Família e Escola Reflexiva e a Nova Racionalidade. Os títulos me chamaram a atenção, daí eu baixei o PDF deles e li. Sabe como é que eu me senti? Todo o pensamento relativista e o ideário de luta de classes estava presente nos dois títulos. A Escola Reflexiva e a Nova Racionalidade tinha até o Paulo Freire como referência, corroborando para toda a hegemonia na pedagogia brasileira, que amanhã ou depois vai educar os seus filhos e vai educar os meus filhos, se algo não acontecer. Confesso que a Unesp me pareceu muito perspicaz. Foi como se eles quisessem passar debaixo do radar. Então, eu fiquei pensando Unesp. E eu tenho alguns recortes sobre o tema de algumas reportagens que eu passei o olho. E eu lembrei que uma delas havia o nome da Unesp. E foi justamente a respeito de Gramsci. Nessa reportagem, o colaborador era um dos professores da Unesp, o professor de Teoria Política Marco Aurélio Nogueira. Na reportagem, ele afirma que a ideia de Gramsci é diferente daquela apresentada em 1984 de George Orwell. Eu já consegui notar um pouco de simpatia dele por esse tipo de pensamento, mas eu continuei e segui na reportagem. E na sequência, ele faz uma interpretação muito correta, que era a mudança do pensamento de forma sutil, gradual, até alcançar a hegemonia. De modo que os disseminadores disso seriam os professores e outros agentes dessa transformação social. Vocês conseguem perceber a potencialidade do discurso e das ações? Outro detalhe interessante, indiretamente sobre a Unesp, mas sim sobre Marco Aurélio Nogueira, é que na imagem dos cadernos de Gramsci, ele também aparece. Agora eu vou deixar vocês com um pouco do professor da Unesp, para vocês tentarem entender um exemplo mais tangível daquilo que eu estou tentando passar. E em seguida eu retorno. A começar do próprio Bolsonaro, que no caso atual, no momento atual, é uma vítima da violência política, que paradoxalmente ele mesmo estimulou ao longo dos últimos meses. O PT é um governo de esquerda, popular, progressista, reformador, etc. E todos aqueles que são contra ele, por esse ou aquele motivo, às vezes não é nem ser contra total, é ser contra numa questão, né? Foram jogados para o lado da direita. Né? Eu acho que isso, em vez de ter ajudado o debate, piorou, prejudicou o debate. E prejudicou até mesmo, e principalmente, a esquerda, porque a esquerda, diferentemente da direita, digamos assim, não sabe operar nas sombras. Né? Para a esquerda, quanto mais claras forem as coisas, melhor. A direita trabalha pelo subterfúgio, digamos assim, né? Esconde. Ela não se... É difícil alguém bater no peito e dizer eu sou de direita. A esquerda não, a esquerda bate no peito com muita facilidade. Parece que é um orgulho ser de esquerda. Parece não, eu acho que é. Eu sou uma pessoa de esquerda e faço questão de dizer isso. Né? Uma pessoa de direita, até muito recentemente, não fazia isso. Estava escondido mesmo. Estava escondido. Poxa, se você está criticando essa visão, o que você colocaria no lugar dessas pessoas? Qual seria a sua bibliografia? Primeiro, algumas reformulações seriam muito evidentes. Primeiro, Carlos Nadalim na parte de alfabetização. Frank Laubach sobre as origens do nosso formato de educação,
que é o que a gente tem hoje na escola moderna. E a neurociência deveria ser predominante quando se trata de ensino e otimização da passagem de informações e absorção de conteúdo. Eu adoraria a escola clássica nos moldes que Carlos Nogués, por exemplo, proporciona. Eu não sou fruto da educação clássica, mas cada vez mais que eu a conheço, mais eu sinto inspiração, mais eu vejo o potencial que ela tem. Então, eu sou muito adepto à educação clássica, embora eu reconheça que seja impossível colocar isso em prática hoje, na escola moderna. Mas, se me perguntassem quem são os meus ídolos, depois do meu pai, certamente as pessoas que eu vou colocar a seguir estariam na lista. Se eu pudesse pedir uma coisa para vocês que tiveram a paciência de acompanhar o vídeo até aqui, é continue, vai valer a pena, e procure conhecer cada um deles, porque eles podem mudar a sua vida, literalmente. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu tenho sempre a sensação de que a educação é uma espécie de tesouro que a gente andou enterrando em algum lugar, como um cachorro enterra um osso, como a gralha azul enterra o pinhão, e aí perdemos o mapa do local onde nós enterramos a educação. E aí, a partir desse momento, nós passamos a achar que cada pedrinha mais ou menos brilhante do chão é a educação, e aí ficamos elegendo essas bobagens como educação. Quer dizer, esse conjunto de ideário moderno que se chama de educação é um pouco dessa autoilusão. E há um problema ideológico por trás disso, porque muitas destas crianças são tratadas, são ensinadas, são educadas por profissionais que se dizem trabalhadores em educação. Aprenderam nas faculdades, nos cursos de pedagogia, que o seu principal papel desses professores é transformar seus alunos em sujeitos de uma transformação social. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça, faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências trombam, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo, a ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os 3 nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Pelo amor de Deus! Se nós queremos, bem ou mal, entrar em um debate em um país que tem basicamente um monopólio dos microfones, das teorias, etc., nós precisamos estudar no mínimo 5, 10 vezes mais do que o outro. Se você cursa história e o seu professor diz, leiam este polígrafo, vocês devem ler aquele polígrafo e mais 10 livros. É assim que se faz. Durma menos, enfim, se dedique mais. A regra é esta. O jogo é assim. Temos que vencer uma partida de futebol e nós temos só 8 em campo, contra 11. O jogo é esse. Isso se manifesta, por exemplo, na ênfase que nós damos aos currículos. Se eu falo de educação clássica para vocês, qual é a primeira coisa que vocês vão me pedir? Vocês vão me pedir um currículo. E por que vocês vão fazer isso? Porque vocês não leram Homero. Não é isso? Porque Fênix não tinha currículo nenhum. O que Fênix tinha? A pessoa dele. Era isto? Este era o material da educação, a pessoa do professor. O problema da educação é muito mais grave porque ele envolve aspectos que simplesmente não estão sendo falados. Uma personalidade forte move tudo. O indivíduo com inteligência, vontade e virtude, ele é um bloco monolítico. Ele é uma personalidade completa. E se alguém duvidar da força disso, por exemplo, nós tínhamos o Império Britânico onde o sol nunca se punha. Foi a inteligência aguda de uma pessoa, uma vontade firme, alicerçada num conjunto de valores, que dobrou o maior império conhecido do século XIX. Se alguém achar ainda que a personalidade das pessoas não é o suficiente, que fazer isso, dar essa inteligência e essa vontade e esse acervo moral não são importantes, o que era o Brasil na década de 90, nos anos 2000? Foi a personalidade de um homem que fez eu estar falando aqui, que tornou tudo isso possível. E mais, para encerrar, 12 apóstolos mudaram o mundo. Inteligência, vontade e valores. Isso eleva-se à perfeição do ser. Isso muda as coisas. A personalidade é a maior força que existe. Sonegar uma personalidade forte,
Uma personalidade acabada, monolítica, aos que estão sendo educados, não é educação, é mutilação.